noite. Sejam bem-vindos à live segundo o Espírito da Verdade do Evangelho com o pastor e sister Sandra Ribeiro. O Vini e irmão Hélio. Boa glória do Senhor Jesus. Amém. Pai, eis-nos aqui, por teu amor, por tua fidelidade, por teu poder. Obrigado, porque tu és bom. Obrigado, porque é o Senhor que nos conduz em toda a verdade, em toda a tua palavra. Obrigado, Abba, pelo alimento. Alimento que verdadeiramente sacia. Obrigado, Pai, porque não gastamos o nosso tempo, apesar de poder, porque é uma escolha, escolher entre a vida ou a morte, a carne ou o espírito. E o Senhor tens nos capacitado, tu tens, Pai, a escolher as palavras de vida eterna. Amém. A nos alimentarmos da verdade, a recebermos de ti que és luz, não nos deixando sermos presos por circunstâncias que depois parecerão lógica estarmos ali, parecerão algo que faz sentido, mas se tivéssemos ouvido a tua voz, não estaríamos aprisionados em correntes de escravidão, de vícios, de pesos, de fardos que não eram para ser nossos. E de fato não são, porque o Senhor já levou. O Senhor quer nos libertar verdadeiramente, que permitamos que o Senhor nos liberte. Que tu sejas verdadeiramente o nosso libertador, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Amém. Não apenas da boca para fora, meras palavras sem poder, mas em espírito e em verdade, pelo poder, pela força, pela autoridade, pelo governo, pelo domínio de Cristo Jesus, o nome sobre todo nome. Por quem tu és, Senhor Jesus, e tu estás em nós, temos a mente de Cristo, temos o Espírito de Cristo. Amém. Cristo em nós é a esperança da glória. Abba, Pai. Abba, Pai. Obrigado, porque o Senhor tem nos conduzido em luz, luz inacessível, Amém. Cada vez mais brilhante, porque é de glória em glória, de fé em fé, cada vez mais, até que alcancemos juntos a medida da plenitude de Cristo Jesus. Amém. Eis-nos aqui, Pai, envia-nos a nós. Amém. 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 Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor.
Gente, boa noite. Hoje a gente está aqui com o nosso amado irmão Hélio. Boa noite, irmãos. Coisa fofa do Aba, em pessoa, gente. Olha só. Falei que eu vinha com os irmãos, estou aqui. Surpresa para vocês, irmãos. Um homem de palavra, gente. Olha isso. De Florianópolis pra cá, pro Rio, gente, Niterói. O Aba faz coisas extraordinárias. Estamos aí para participar da live aí, uma boa semana aí. Vamos participar e estaremos aqui orando, estaremos aqui aprendendo, né? Amém. Em nome do Aba. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Amém. Obrigado. Obrigado pela recepção, pela hospitalidade. Muito bom mesmo. Agradecido. Coisa fofa. Então vamos lá, gente. Você pode ler, Vini, pela OL? Até o versículo 10. Hoje nós fechamos, se assim Deus permitir. A gente vai fechar aqui o capítulo 3 de 2 Pedro. O Vini vai ler pela OL, como nós estamos fazendo, né, desde o comecinho, até o versículo 10, Vini, por favor. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 1 ao 10. O dia do Senhor. Versão OL, o livro. Esta é a minha segunda carta, queridos irmãos. Em ambas tentei que recordassem fatos de que já tiveram conhecimento. Quero que lembrem e compreendam as palavras que antes foram ditas pelos santos profetas e pelos vossos apóstolos, que vos trouxeram os mandamentos do Senhor e Salvador. Antes de mais, quero que se lembrem de que nos últimos dias haverá escarnecedores cheios de zombarias, andando segundo as suas próprias paixões, e argumentarão assim que é feito da promessa de Jesus em como voltaria. Porque tanto quanto se pode conhecer do passado, tudo permanece a mesma desde o princípio da criação. Esquecem-se voluntariamente desse fato. Deus destruiu o mundo com um poderoso dilúvio, muito tempo depois de, pela palavra de Deus, os céus existirem e a terra se ter separado das águas, e no meio das águas subsistir. E Deus, pela mesma palavra, mandou que a terra e os céus se reservem para o fogo no dia do juízo, quando todos os homens ímpios perecerão. E não se esqueçam disto, queridos irmãos, que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Ele não está a adiar a promessa do seu regresso, ainda que para alguns assim pareça, mas é paciente convosco, não querendo que ninguém se perca, mas que todos venham a arrepender-se. O dia do Senhor virá inesperadamente como um ladrão. Então os céus desaparecerão com grande estrondo, os corpos celestes se desfarão em fogo e a terra e tudo que nela existe se queimará. Vamos lá. Então o dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Pai Celestial, nós te entregamos, Senhor, tudo que for dito aqui. Não sejam as minhas palavras, mas as palavras que são ensinadas pelo Teu Espírito, para conferir coisas espirituais para os que são espirituais. Sabemos, meu Pai, que o homem natural não compreende as coisas do Espírito porque precisa do Teu Espírito para discernir as coisas espirituais, e que pelo espírito do engano, que não dá nada, só rouba, mata e destrói, não é possível conhecer a verdade. Pai, só existe convencimento acerca do que é verdadeiro se o Senhor estiver operando. Se rejeitarem, se negarem, se desprezarem esta dádiva, esse presente, então permanecerão cegos, sendo guiados por espíritos das trevas, que conduzirão eles à perdição, porque o fim deles já está decretado. O fim daqueles que se precipitaram em orgulho dos céus já está sentenciado, e aguarda apenas um pouco de tempo
para que venha a ser cumprido todas as coisas que precisam ser cumpridas. Abba, Pai, nós queremos conhecer mais de Ti. Sabemos que estamos no final dos tempos e que o Senhor está às portas. Não nos deixe, Senhor, ser enganados. Não nos deixe, Pai, cair em armadilhas do engano. Mas livra-nos, Senhor, pela Tua bondade, guiando-nos, Senhor, em toda a verdade, que é a Tua palavra, pelo Teu Santo Espírito, que é a verdade, para que não haja mentira ou engano em nós. Purifica-nos, Senhor, por meio da Tua palavra. Eis-nos aqui, Pai. Eis-nos aqui reunidos em Teu nome, Jesus, o nome que está acima de todo nome. E sim, toda língua confessará que o Senhor é Deus. Todo joelho se dobrará diante de Ti, da Tua majestade. Pai, muito obrigada. Muito obrigada por ter nos escolhido. O Senhor poderia ter escolhido quem o Senhor quisesse, mas o Senhor escolheu os pequeninos. Foi do Teu agrado. Muito obrigada, Jesus. Eis-nos aqui, Pai. Eis-nos aqui. Dá-nos, Pai, do pão nosso, de hoje, desse dia, para que possamos, Pai, crescer para a honra e glória do Teu nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O dia do Senhor, porém... Irene, não esqueça que não é só o irmão Hélio que está aqui. Já estou com ciúme. Calma. Lércio, seja bem-vindo à live, amado irmão Hélio. Amém. Obrigado a todos aí. Estamos todos juntos. Sim. Hoje eu não estou atrás do telefone, né? Hoje estou aqui. É um prazer muito grande estar com vocês aqui na live, né? Junto com os irmãos aqui, participando ao vivo aqui. Muito bom demais. Eu fico muito agradecido ao Abba de poder estar aqui. Amém. É um presente divino. Amém. Coisas fofas. Fique em paz, irmã Irene. Todos nós, né, estamos juntos, mesmo que estejamos separados, né, pelo espaço, mas estamos unidos pelo mesmo Espírito. Quem sabe um dia, não é? Assim Deus possa prover que nós possamos, todos nós, estarmos reunidos, né, num único lugar, porque não há impossíveis para o nosso Pai, né? Todas as coisas são possíveis para Ele. O que era impossível, Ele fez, né? Nos dar salvação eterna e ainda nos tornar filhos. Isso é mais do que qualquer ser humano poderia pedir ou imaginar. Então, não nos dará juntamente com Ele, né, todas as outras coisas? Então, Ele dará certamente. Então, vamos lá. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor e a terra e tudo que nela há será desnudada. Aí aqui diz, alguns manuscritos antigos dizem será queimada. Vamos lá, Vini, aqui conferir algumas palavrinhas? Sim. Essa palavra aqui, ladrão, por gentileza. As ocorrências dela, o significado e as ocorrências dela, porque a gente vai parar um pouquinho aqui para verificarmos aonde se encontra essa palavra, né, ladrão, para a gente poder explicar. Cleptes. Defraudador, ratoneiro. Ratoneiro. O nome é transferido para falsos mestres que não cuidam em instruir homens, mas abusam de sua confiança para o seu próprio ganho. Ela vem de clepto, cometer um roubo, levar embora pelo roubo, tomar pelo furto. Tem inclusive uma doença, né, chamada cleptomania, né? O Paulo, talvez ano que vem todos juntos na live. Amém. Amém. Uma live com todos os irmãos juntos. Olha, que bênção, hein? Amém. Aí, Paulo. Boa, hein? Boa noite, irmão Paulo. Tudo bem? É glória. As ocorrências? Mateus 6,19. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem,
e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Olha só, o que Jesus está dizendo, não é que a gente não deve ficar colocando a nossa imaginação, o nosso coração apenas nas coisas, nas riquezas aqui desse mundo, porque, não é como está escrito, esse mundo como conhecemos, ele está passando. Ele vai passar, não é? Então, se as pessoas ficam buscando enriquecimento apenas para essa vida, as pessoas estão se enganando. E é dessa forma que o maligno tem atraído não apenas aqueles que ainda pertencem a ele, mas aqueles que já são filhos de Deus. Por serem ainda crianças espirituais, ficam em torno, não é, da vontade da carne, dos desejos de amontoar riquezas, simplesmente para continuarem amontoando riquezas e se preocupando com elas, vivendo em torno das riquezas humanas, quando na realidade essas riquezas elas não vão garantir nenhum lugar no céu. Isso não pode ser dessa forma. O que Jesus está dizendo é para a gente buscar o reino de Deus, crescer em conhecer a Ele, ao Senhor, aquele que criou todas as coisas, ter entendimento dele, conhecimento do Santo, para que essas riquezas, que são as obras que nós faremos por meio da fé que vem dele, possa ser mantida por toda a eternidade, para a gente ter tesouros pelos quais nós poderemos usufruir por toda a eternidade. O tribunal de Cristo é para isso. O juízo de Cristo para nós, os filhos, é para isso. É para nos dar das riquezas que Ele mesmo já planejou para cada um de nós. Aqueles que tiver sabedoria, não é? Que entenda. Aquele que tiver sabedoria, que busque a compreensão das coisas que são espirituais. Porque os céus e a terra, como nós conhecemos, está passando. E vão sim passar. Mas as palavras daquele que é o Todo-Poderoso, elas permanecerão eternamente. Esse foi Mateus 6, 19 e 20. Mateus 24, 43. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Lucas 12, 33. Vendei os vossos bens e dai esmola, fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça consome. Olha só, não chega o ladrão, ele não pode entrar no céu. O ladrão, Satanás, ele não pode entrar no céu. Aliás, no céu não entra nada impuro. Lucas 12, 39. Sabei, porém, isto: se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. João 10, 1. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Olha só, qualquer um que não seja o Senhor, qualquer um que não seja o Senhor Jesus, não tem legitimidade. Ninguém vai entrar no céu se não for pelo Espírito de Cristo Jesus. João 10, versículo 8 e versículo 10 também. Todos quantos vieram antes de mim, são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Versículo 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. É por isso que o mundo vai terminar do jeito que a palavra de Deus está dizendo. Porque é o fim, não é? É o propósito do ladrão. Ele veio para roubar, matar e destruir. Ora, se a própria verdade que está falando isso, a gente vai deixar de acreditar na verdade, ou vamos acreditar nas coisas que os seres humanos dizem simplesmente porque eles não conseguem compreender as coisas espirituais. Com quem é que nós vamos ficar? Com o vento?
Com aquilo que a gente hoje vê, mas depois já não verá mais, ou com aquilo que hoje a gente não vê, mas permanece eternamente. Porque a vida que a gente vive aqui, a gente não vive pelo que a gente vê. A gente deve viver pela fé. Os filhos de Deus, os justos, são justificados por Cristo Jesus, vivem pela fé. Não é pelo que vê. E aí, quando a gente crê, a gente vê. É diferente. É completamente diferente, é o contrário, na verdade. É por isso que muitos enaltecem, não é? O espírito das trevas. Por quê? Porque ele também sabe dar presentes para os seus. Só que os presentes que ele dá é como uma armadilha para prender as almas pela cobiça. Essas são as armadilhas que estão aí no mundo. São os desejos fomentados pela cobiça. E Satanás faz isso. Por quê? Porque se os seres humanos ficarem ocupados com essas coisas, com esses brinquedos, o que vai adiantar? O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? Ah, mas eu não sei o que vai acontecer. Quem pode garantir que existe alguma coisa após a morte? Isso realmente é uma ignorância, uma cegueira espiritual que faz com que os seres humanos percam a salvação. Não se deem conta, não é, que existe uma eternidade. Uma eternidade para ser vivida, para ser aproveitada. Ou não. João 12,6. Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Em vez de Jesus sabia, não é? Jesus escolheu Judas, sabendo que escolheu cada um, sabendo que cada um seria capaz de fazer, o que cada um produziria. Ninguém pega Deus desprevenido. 1 Coríntios 6,10. Nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. 1 Tessalonicenses 5,2. Aí que eu quero. Pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão, de noite. Ou seja, o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Por quê, gente? Porque o Espírito Santo não estará agindo mais aqui. Essa é a condição para a vinda do Senhor. Quando esse que refreia, não é, o poder do maligno aqui, quando o Espírito da graça, o Espírito que nos concede graça, tirar a sua noiva daqui, tirar aqueles que estão revestidos, não é, que estão enlaçados por ele, retirar daqui, haverá noite severa. E vai ser uma coisa concomitante à outra. Não vai haver um espaço livre para se pensar. Assim como as estações do ano, como a noite e o dia. Não vai ter tempo para ninguém pensar. É por isso que a palavra de Deus diz, atente-se agora. O Espírito Santo fala para a gente se atentar no dia de hoje. O dia hoje. Esse hoje que diz, é nesse tempo que ainda há a disponibilidade do Senhor para recebermos a salvação. Então, enquanto há vida, há esperança. Enquanto há vida do ser humano, o Espírito Santo está resgatando pessoas. Está resgatando pessoas, está salvando. É a vontade do Senhor que todos cheguem ao arrependimento. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus é que as pessoas sejam salvas. Deus não fez o ser humano para destruição. Então, esse dia de noite, não é? Que o apóstolo Paulo está falando em 1 Tessalonicenses 5, que inclusive eu vou dar uma passeada lá agora.
Convidar o irmão Hélio para ler também. O que você acha, irmão Hélio? Por favor. Eita, glória. Então, irmão Hélio, por favor, o irmão pode ler. Aqui eu fecho na melhor pra você. Primeira Tessalonicenses 5. Do versículo 1 até o 11. Daqui até 11. Pela versão OL, o livro. Quanto à época e ao momento em que isto acontecerá, irmãos, não preciso de vos escrever a esse respeito, porque sabem bem que esse grande dia virá, inesperadamente, como um ladrão na noite. Na verdade, quando as pessoas disserem, agora há paz e segurança, então virá, de súbito, a catástrofe. Será como quando uma grávida começa sentindo as dores do parto. Não poderão escapar de forma alguma. Mas vocês, irmãos, já não vivem mais nas trevas, para que venham a ser surpreendidos por este momento como por um ladrão. Olha só um momento, irmão. Olha só, irmãos, ele fala, mas vocês, irmãos, significa que temos o mesmo Pai, não é? Somos filhos de Deus, filhos do dia, não da noite. Mas estará em noite. Por quê? Porque a ausência da luz é trevas. E desde o início, lá no Gênesis, Deus não estabeleceu que chamou noite, né, as trevas de noite e a luz de dia. Então, o apóstolo Paulo, ele está falando a linguagem de Deus. Ele está esclarecendo o que foi dito por Deus, a configuração de Deus desde o início, desde o Gênesis. Pois são todos filhos da luz, filhos do dia. Não pertencemos ao domínio da noite e das trevas. Estejamos então vigilantes e não adormecidos, como restos das gentes. Estejamos alerta e sejamos sóbrios. Em geral, é de noite que as pessoas dormem, também que se embebedam. Mas nós vivemos na luz do dia e por isso que devemos ser moderados, revestindo-nos na couraça da fé e do amor, tendo como capacete a esperança da salvação, porque Deus não destina a condenação, mas a posse da salvação, através de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual morreu por nós, para que estejamos vivos, que estejamos já mortos, quando Ele vier, possamos viver juntamente com Ele. Por isso, anime-se uns aos outros, contribuindo mutuamente para o fortalecimento da fé, como tem vindo a fazer. Então veja, gente, olha só que interessante, né? Vocês todos são filhos da luz, vocês, os irmãos, são filhos da luz, filhos do dia, ou seja, filhos de Cristo Jesus. Não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, ou seja, aqueles que que ainda são pertencentes ao maligno, que ainda fazem parte desse mundo. A gente está no mundo, mas a gente não pertence mais a esse mundo. As nossas almas foram compradas por alto preço, pelo preço do nosso Senhor Jesus, pelo sangue do Filho de Deus, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Filho de Deus. Então, se nós hoje podemos ter essa segurança, é porque Jesus Cristo pagou o preço por isso. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia, não somos da noite nem das trevas, portanto não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Gente, ser sóbrio e estar atento
é nos alimentar como nós estamos fazendo todos os dias, para que a gente não venha a ser enganado, porque o que entorpece, o que deixa as almas bêbadas, embriagadas, é o falso ensino. É a embriaguez das doutrinas misturadas. Ora, onde as pessoas misturam o que é carnal com o que é espiritual, não sabem discernir o que é parte dessa natureza humana, o que é parte do reino celestial, não sabem distinguir, não sabem investigar a palavra de Deus de forma coerente pelo Espírito, com a ajuda do Espírito Santo. Se nós não estivermos atentos para a palavra de Deus, a gente vai ficar embriagado, porque é muito sutil. Há um limiar muito sensível que as almas não conseguem distinguir se não for com a ajuda do Espírito Santo por meio da sua palavra. E todos nós estávamos nessa mesma condição. Então, se nós não estivermos recorrentemente nos alimentando do leite genuíno, do leite da palavra, do leite puro, a palavra pura sem mistura, para que possamos compreender e não sermos arrastados por medo, por temor. Esse é o estar vigilante, é dar para o Espírito, como Jesus disse: ei, dê a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. O que é de Deus, veja, Deus não precisa de nada dessa criação. Foi Ele que fez todas as coisas. Ele não precisa de absolutamente nada dos homens. Pelo contrário, Ele dá abundantemente. Então, o que é estar vigilante? É a gente estar enlaçado, enraizado, íntimo na compreensão daquilo que é espiritual, da palavra. Jesus disse: quando o Espírito Santo vier, quando o conselheiro, o nosso paracleto, o nosso auxiliador, o nosso advogado, quando ele viesse, ele nos guiaria em toda a verdade. É necessário que a gente se despoje daquilo que a gente tinha, do conhecimento falso, do conhecimento que não sabe distinguir o que é natureza humana, o que é natureza espiritual, o que é carne, o que é sangue, o que é espírito, o que é o ser humano, o que é a justiça de Deus, o que significa a justiça de Deus para nós em termos práticos, de atuarmos nessas coisas, colocando em prática a palavra de Deus em nossas vidas, as parábolas do nosso Senhor Jesus Cristo que nos ajudam no nosso dia a dia, quando a gente precisa do fortalecimento da fé. Isso é estar vigilante. Lembremos lá do Getsêmani, quando Jesus estava ali em corpo físico, sofrendo terrivelmente opressão em sua alma. Ele orou por 3 vezes: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua. A alma dele estava gritando, a alma dele estava clamando, como qualquer ser humano. Mas ele disse: não seja feita a minha vontade, mas a tua. Por quê? Porque o espírito dele era forte. Ele disse: a carne é fraca. Então, se a alma tende para o seu próprio corpo, ela estremece. E a carne, veja, a carne de Jesus não tinha pecado. Jesus não foi gerado da semente corruptível de nenhum ser humano. Foi gerado pelo próprio Deus, pelo Espírito Santo. Ele não tinha pecado na sua carne, mas ele também tinha carne. E a carne, ela é dessa natureza. Imaginem os terrores que Jesus sofreu em sua alma a ponto de suar com sangue, enfermar em nosso favor, para que, veja, isso foi uma batalha espiritual tão severa, para que ele não viesse a ceder. É como diz lá em Hebreus: nenhum de nós chegou a sangrar. Na luta contra o pecado, nenhum de nós chegou a derramar nosso próprio sangue, mas Jesus derramou dele. E inclusive na cruz, que era o que assustava ele, era ir para a cruz. E ele disse, lá em João 12, no versículo 27, ele diz: agora minha alma está perturbada, aflita, atordoada. Eu devorar o Pai? Ó Pai, passa de mim essa hora. Não,
se foi exatamente para essa hora que eu vim? Então a alma dele era como qualquer um de nós. Sofria medo, sofria terror, se angustiava, chorava, não é? Mas o espírito é forte. Ele disse, a carne é fraca. Não estava fraca, ela é a condição da carne, ela é fraca para as coisas de Deus, para as coisas que são perpétuas, eternas. A carne é fraca, mas o espírito está pronto. O nosso espírito precisa estar pronto para que Jesus venha. O nosso espírito precisa estar pronto para que o nosso Senhor venha. Precisamos chegar à maturidade do Filho de Deus. Porque enquanto um filho é menor, é criança, e nada difere de um escravo. Precisa estar debaixo de tutores, de administradores, até que possa manusear os seus próprios bens, suas heranças. E nós só vamos obter herança espiritual se nós crescermos espiritualmente. E veja, nenhum daqueles homens, embora eles convivessem com Jesus, nenhum deles estava ali vigilante. Eles dormiram. Por quê? Porque ninguém ali era espiritual, a não ser Jesus. Eles não sabiam o que estava acontecendo, mas Jesus sabia. E Jesus disse para ele, ei, acordem, despertem, orem. Mas Jesus sabia que eles não podiam. Todas essas coisas foram escritas para que nós possamos compreender. Se não for com a ajuda do Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo, a gente não consegue. Nenhum ser humano consegue. Então é necessário a gente estar em contínua comunhão com o nosso Senhor. E esse processo, esse culto racional, não é? Esse culto que agrada a Deus, precisa ser por uma inteligência que não é desse mundo, que vem de Deus, que é do Espírito Santo, por meio da sua palavra. Então é por meio do conhecimento da palavra de Deus, que é a verdade, guiado pelo Espírito da verdade, é que nós conseguimos pensar com a mente de Cristo, não por vias próprias humanas, porque tudo que é projetado nesse mundo é contrário a Deus. A carne não consegue agradar a Deus, nunca pôde, desde o início, não é? Desde o início o ser humano escolheu, antes do pecado entrar, o ser humano escolheu a morte. Não foi possível, não é, ter o entendimento do que verdadeiramente era bom, que seria a vida e não a morte. Gente, essa é a embriaguez da falsa doutrina, do que o Senhor fala lá em Apocalipse 18, para a Babilônia, a mãe das meretrizes, que vai receber a sua paga, porque a dose, o cálice dela está enchendo. Vai chegar um momento que vai chegar no limite, e aí Deus vai derramar a sua ira, mas não sobre aqueles que pertencem a Ele. Os que pertencem a Ele, veja, aqui quando diz, lá no iniciozinho, como nosso irmão leu, olha só, irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Por que ladrão à noite? Porque aqueles homens não estão aguardando Jesus. Os homens estão aguardando outro Messias. Outro. Não é Jesus, não é o dia, não é a luz. Eles estão aguardando outro Messias, que é o opositor ao Filho de Deus. O que faz oposição, o que é contrário ao Filho de Deus. É por isso que ele vai vir como ladrão. Jesus não é ladrão, mas ele vai vir como? Por quê? Porque o que é oposto? A noite é o oposto do dia, não é? As trevas é o oposto da noite. Então, o que é ladrão para as trevas, para a luz não é ladrão, certo? É o contrário, não é? Estamos falando aqui de coisas antagônicas, estamos falando de coisas, veja, a oposição entre luz e trevas. Então, o que para as trevas, veja, por isso que ele diz,
como ladrão. Jesus não vai roubar nada. Jesus não rouba, pelo contrário. Mas nesse caso aqui vai parecer como se fosse. Por quê? Porque Jesus não é bem-vindo no mundo que ele mesmo criou. Ele mesmo criou. Ele não é bem-vindo. Quando Jesus nasceu, não se achou lugar para o nascimento de Jesus. Na hospedagem não tinha lugar. Eles poderiam ter ido para outro lugar, não poderia? Certamente não ia encontrar. Porque Jesus não veio em busca de um lugar para ele morar nesse mundo, porque ele não precisa. Ele veio cumprir uma tarefa que era impossível para qualquer ser humano. E até hoje os homens não compreendem a bondade de Deus. As pessoas não compreendem a bondade e o amor de Deus. Então, nesse tempo aqui, veja, ele diz: quando disserem paz e segurança. Paz e segurança, quando na realidade tudo não passa de uma fantasia, de uma ilusão. Não há paz. Pelo contrário, eles acham que a ausência da luz, não é, daquilo que é tido como de Cristo, como de Deus, possa ser para ele. Não, porque é invertido. Agora está tudo bem, agora vai ser do nosso jeito. Agora não vai ter mais aquelas chatices, agora vai ser tudo do jeito da gente. Essa paz e essa segurança não é uma verdadeira paz, não é uma verdadeira segurança. É tudo ilusão. A destruição virá sobre eles de repente. Eles não estarão esperando. De repente. Como as dores de parto à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. E vai ser, não é, uma coisa após a outra. Pois os que dormem, dormem de noite. Isso daqui é uma metáfora, é uma forma de falar. Os que dormem, dormem de noite. Não é assim? As pessoas geralmente não dormem de noite, não é? Inclusive, dormir de noite é até bom para produzir determinados hormônios. Mas isso daqui é uma linguagem figurada, isso aqui é uma metáfora, para dizer que aqueles que estão se embriagando e dormindo é porque pertencem às trevas. Estão cambaleando, entorpecidos. E os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios. Sóbrios. Não estejamos embriagados. Conheçamos a verdade. Uma pessoa quando está bêbada, não é? Ela não tem a noção das faculdades dela. Não é? Ela não tem domínio próprio. Na verdade, ela faz coisas que depois ela vai se arrepender. Mas naquele momento é a melhor coisa. Mas quando o efeito da bebida passa, aí a pessoa vê o saldo, não é? Vestindo a couraça da fé, a proteção, não é? Veja, essa couraça da fé aqui é a certeza de que nós estamos seguros nas promessas do Senhor, na palavra, porque a palavra é a verdade. Então essa couraça precisa estar estabelecida. Essa couraça da fé, ou seja, todas as coisas que dizem respeito às peças que compõem a armadura da luz, cada peça dessa é formada pela palavra de Deus. Cada parte da palavra de Deus, por isso que a Escritura diz, não é? Que toda a Escritura que é inspirada por Deus é útil, seja para o nosso ensino, para a repreensão, porque a armadura da luz é tirada daqui. Então, tem ensinamento do Senhor para todas as áreas da nossa vida, para tudo que a gente precisa. E do amor, e do capacete da esperança da salvação. Essa esperança, quem tem essa esperança purifica-se a si mesmo, como Deus, como Cristo Jesus é puro. Então a gente só vai ter essa esperança se a gente fomentar essa esperança, não é? É como uma plantinha, eu ensino meu filho assim.
Olha, você precisa regar as suas plantinhas. Faz de conta que você tem um jardim e você precisa, cada sementinha da palavra que é plantada, ela precisa ser cuidada. Ela precisa ser continuamente cuidada. Se você descuidar dela, se você não, vamos dizer assim, der atenção para as coisas que são próprias da palavra de Deus, veja, as ervas daninhas ninguém planta. Elas dão, né, elas nascem assim com muita força de vontade, em todo o tempo. Então, essas ervas daninhas, que são as obras da carne, são os desejos que latejam dentro de nós. Essas obras da carne, elas só vão ser cortadas, essas ervas daninhas, se a gente estiver olhando para Cristo. Se a gente estiver fomentando em nós o que pertence a Cristo, o que é de Cristo. Porque é isso que o Espírito Santo usa, é a palavra dele, que ele usa para nos dar o crescimento espiritual. E uma pessoa que cresce espiritualmente, ela não vai, veja o que o apóstolo Paulo fala. Se você seguir o Espírito, andar no Espírito, de maneira nenhuma vai satisfazer os desejos da carne. Então, se você está andando no Espírito, você não está satisfazendo os desejos da carne. Porque é muito fácil, né, a gente falar, é muito bonito, né, a gente ler a palavra de Deus, não, está escrito tudo isso, mas você viver isso no dia a dia é outro caso. É ou não é? Você colocar isso em prática no dia a dia é outro caso. Então, se você não sacar, não é, do teu escudo, das tuas armas que não são carnais, mas são poderosas em Deus porque vem dele. A armadura da luz é dele. Da luz. A luz é ele. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Aquele que anda em mim, né, por mim jamais andará nas trevas. Não é? Então, é a palavra de Deus. É a observância, o entendimento da palavra de Deus. Porque sem santidade, ninguém verá Deus. Para ver a Deus, você tem que ter olhos espirituais. Você precisa estar revestido do Espírito. A armadura da luz é de Cristo, a espada é do Espírito. Então, esse culto racional não se dá, gente, de forma irracional. Não pode ser irracional. Tem que ser racional. Você tem que pensar. Não é? Você tem que pensar. E como é que você vai entender palavras espirituais se você não tiver a chave do Espírito? Se você não entende o que o Espírito diz. Não é? Então, é necessário. As coisas são uma unidade. Não é? Assim como o Filho e o Pai são um só, a palavra e o Espírito é uma unidade. É uma só procedência. Sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé, do amor e o capacete da esperança da salvação. A esperança da salvação. Não é da condenação, é da salvação. A gente só aceita a condenação quando a gente não conhece a justiça de Deus. Se a gente não conhece a justiça de Deus, aí a gente é condenação para tudo que é lado, porque ninguém consegue ser espiritual 24 horas por dia. Não é? Por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós, para que quer estejamos acordados. Porque Deus não nos destinou para a ira. Deus não nos destinou para a ira. Não foi para a ira que Deus nos destinou, nós somos filhos. Mas para recebermos a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós, para que quer estejamos acordados, ou seja, ainda nesse corpo físico aqui, ou dormindo, aqueles que já morreram. Aqueles que já morreram estão na glória, estão na Jerusalém celestial. Vivamos unidos a Ele. Vivamos unidos a Ele. Por isso, exortem-se
e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Glória a Deus pela palavra de Deus, não é? Que é atemporal, não é? Passará esse céu e essa terra, mas as palavras dele, suas palavras permanecerão, não é? De pé eternamente. Válida. Pode continuar, bem, por favor? As palavrinhas. Ladrão. Você pode sentar ali. 1 Tessalonicenses, não, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 14. Versículo 15. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Ou seja, cuidando cada um da sua vida, não é? Porque já dá muito trabalho, né, a gente cuidar da nossa vida, imagina cuidar da vida dos outros. Apocalipse 3:3. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Ou seja, olha o que Jesus está dizendo. Quem é que vigia, gente? É o Espírito. É o Espírito que vigia. A alma não tem condições, e isso foi visto ali no Getsemane. Aquelas almas viventes não conseguiram vigiar com Cristo 1 hora, como ele disse. Vocês não puderam vigiar comigo nem 1 hora. Não pode. Claro que não pode. Só a presença do maligno já bota as pessoas, os seres humanos, para dormir. Só a presença nefasta dele já coloca, dependendo das cadeias, dependendo da hierarquia dos demônios, as almas titubeiam e caem, desmaiam, apagam. Quem é que pode estar de pé e vigilante diante de Deus? Quem tem as suas candeias acesas. E o que é essa candeia? É o Espírito Santo. É o Espírito de Cristo Jesus em nós. Cristo em nós é a esperança da glória. É Ele que vigia em nós. Mas para isso é necessário ela estar acesa. Essa luz precisa estar dentro de nós, acesa, para que nenhum lugar do nosso ser possa estar nas trevas. E esse azeite que mantém essa candeia acesa, como Jesus disse, a candeia tem que estar colocada aonde? No castiçal, no velador, no lugar apropriado, para que ilumine todo o nosso ser. O que mantém essa candeia acesa é a procedência dela, é o azeite, não é? Que é o Espírito Santo, que é a palavra. Não passa para o Espírito Santo nenhuma palavra de homens. Deus não se importa, não interessa para Deus as palavras dos homens. O que passa para ele são as palavras dele. Palavras que são depuradas, mais valiosas do que o ouro puro, ouro de Ofir, muito mais. É isso que passa para o Espírito. Então, se a gente não medita nessas coisas, se a gente não tem entendimento dessas coisas, como é que a gente vai vigiar? Como é que vai se colocar de pé? É por isso que Jesus está falando do jeito que ele está falando. Para aqueles que fingem, que ficam com a letra, mas não entendem o Espírito. Que se achando sábios, não passam de tolos. Não conhecem o seu Senhor. Vivem em torno de rituais. Gente, rituais. Esse tempo de rituais já passou. Já faz muito tempo. Por causa desses malditos ensinos, as pessoas continuam rodando como se fossem aqueles israelitas no deserto. Não chegam a lugar nenhum. Que em nome de Jesus, essa letargia cesse. Amém. Que os filhos de Deus despertem. Amém. Refatar para os ouvidos, para o entendimento. Amém. Em nome de Jesus. Amém. É neném. Neném. A Zilda chegou. É neném. A Zildinha, Da Glória. Esposa. E ela boa mesma. noite, esposa. Tudo bem, Coisa Zilda? fofa. Vou dar uma boa noite pro meu netinho João também, pra Carol, pra Laís, pro Bruninho. Eita, chegou todo mundo? Vamos lá, já vendo. Eita, Glória. Né, Joãozinho? Ô, neném. Vou te trazer aqui também, tá, João?
Vai vir conhecer a casa da tia aqui, tá? Brincar com o Miguel. Vai. Eita, Glória. Tá, Joãozinho? Beijo pra você, meu neto querido. Coisa Te amo. Oi, neném. Que fofinho. Graça e paz, irmão Vinícius. Amém. Que fofura. Pode continuar, né? Stephanie também. Boa noite, Stephanie. Boa Paz e graça, noite, irmã. irmã querida. Seja bem-vinda. Boa noite, Zilda. Deus te abençoe, minha irmã. Apocalipse capítulo 3, 3. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Apocalipse 16, 15. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Olha só. Essas vestes, não é? São as vestes do Espírito. Não é? Porque andar nu, veja, gente, para Deus, não é? Até o Sheol, o mundo dos mortos, não é? Está nu diante dele. Quem não tem o Espírito dele, para ele, está nu. Nada em toda a criação está oculta aos olhos de Deus. Então, quem não tem o Espírito dele, não está vestido. Para Deus está nu. Acabou? Acabou. Então vamos lá. Então, virá como ladrão. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Ou seja, virá de repente. Eles não estarão esperando. Não adianta. Eles podem fazer tudo o que for para tentar adiar, para tentar prever, mas não será possível. Estarão muito ocupados, né, cuidando de todas as suas coisas, como sempre. Distração e ocupação é o que não falta nesse mundo, não é verdade? E bastante, né? Exato. E bastante o que não falta, né? Para tirar as distrações nossas de cada dia, né? Para que a gente não possa ou entrar na live, ou estar em comunhão, fazer a ceia todos os dias. Sempre tem alguma coisa nos chamando, né? Sempre que eu estou conversando com a irmã, estou falando para os irmãos aqui, sempre tem alguma coisa distraindo a gente. Ou seja, não é para a gente fazer aquilo que Deus está pedindo, mas assim que o mundo está pedindo. Mais fácil a gente deitar na frente de uma televisão, ficar ali 4, 5, 6, 7 horas vendo a televisão, vendo Netflix, vendo outra programação, vendo internet, vendo qualquer coisa, mas não escutando a obra de Deus, ou não lendo, né, o seu manual, né, o manual do mundo. Então a gente fica muito refém, acorrentado a essas coisas. Então eu vim aprendendo nesses 6 meses, o que a irmã está falando aqui agora, aqui na palavra aqui, é o que a gente passa, né, e o que a gente vai sentindo. Então a gente vai aprendendo o quê? A gente vai aprendendo, é aquela pequena semente, né, de mostarda, né, é aquela pequena sementinha de mostarda, né, e volta na palavra. Então a gente vai aprimorando sobre o reino do céu, sobre a palavra do Senhor, sobre o estudo, né? E a gente vai aprendendo o que é a carne, o que é a alma, o que é o espírito, vai discernindo tudo sobre isso, aprendendo, mas através de que forma? Através da comunhão, conversando todos os dias o que a gente está passando, o que a gente está sentindo com os irmãos. Aprendi bastante, por isso que eu tive sem essa vontade, né, que Deus me proporcionou para vir aqui pro Rio participar da live e ficar com a irmã uns dias aqui, né, aproveitar, fazer um estudo aqui com eles aqui. Então, estou aqui para aprender, como todo mundo também, né, e agradecer a Deus, né, em primeiro lugar agradecer a Deus, o Pai Altíssimo, por estar aqui, né, irmã, mas pode falar a palavra. Amém. Amém. Amém, coisa fofa. Amém. Então, os céus desaparecerão. Vamos ver essa palavrinha também? Desaparecerão. Irmão Hélio, você pode ler, por favor, Lucas 21, do 32 ao 33. Isaac, você pode ler 2 Coríntios 5, 17. Vamos dar uma pequena folga pro Vini uns dias aí. Vamos dar uma pequena folga, né? Participar. Aqui, né?
Isso, Lucas 21, do 32 ao 33. E realmente, como vos digo, esta geração não passará sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras permanecerão para sempre. Olha só, é a mesma coisa. Então Jesus estava falando a mesma coisa que os seus apóstolos estão dizendo em suas cartas. Essa geração, aí as pessoas dizem assim, mas ele estava falando só daquela geração. Não. Gente, a palavra geração, gené, no grego, não está restrita apenas a um determinado período. Não. Ela também significa a geração desde a progênie, desde os pais. Ou seja, é um tipo, tá? É um tipo de seres, tá? De natureza, de quem vem, entende? São tipos iguais, os mesmos tipos. Ora, a humanidade, toda a humanidade veio de Adão e Eva. Toda a humanidade, ela é nascida de Adão e Eva. A geração que Jesus está dizendo é a geração natural, aqueles que permanecem naturais, que não receberam o Espírito, que continuam pertencendo ao mundo, continuam naturais. Por quê? Porque carne e sangue não vai herdar o reino de Deus. Não tem como entrar, porque aquilo que é perecível não herda o que é imperecível. Ou seja, se esse corpo, essa matéria está contaminada, corrompida, e por isso o corpo é mortal, como é que vai adentrar a uma vida que é espiritual? Como é que vai viver para sempre, se ela já está condenada a perecer? Então não existe, não tem como. Então o que Jesus está dizendo é que essa geração, a geração de Adão, desde o último, do primeiro até o último, que já estão condenados. Glória a Deus, Paulo. Desde o primeiro até o último, e Deus está contando. Assim como tem a contagem daqueles que serão salvos, tem a contagem também daqueles que não serão. Do primeiro até o último, da geração de Adão, dos que são naturais. Esse mundo não vai acabar antes de se cumprir cada coisa do que está escrito. Cada detalhe. Os céus não passarão, a terra não passarão. Ou seja, não será regenerado ainda enquanto todas essas coisas não acontecerem. Cada uma delas. É isso que ele está dizendo. Ou seja, não vai acabar a geração humana enquanto não se cumprir tudo que Jesus disse. Inclusive o derramamento da ira de Deus contra o pecado. Como está escrito em Efésios 2, no versículo 3. Veja, todos nós estávamos debaixo do pecado. Todos nós estávamos mortos em transgressões e pecados. Todos nós. Quando seguíamos a presente ordem desse mundo. É por isso que a ira de Deus vem contra essa natureza. Essa natureza é digna da ira de Deus. Por quê? Porque a carne e o sangue, essa natureza natural, terrena, ela não pode agradar a Deus, porque ela está corrompida. Não tem mais salvação para ela, tanto que nós vamos receber um corpo glorioso, que não é feito por mãos de Deus, não é feito artesanalmente, vem do próprio Espírito. Nosso corpo celestial não é feito dessa matéria, uma matéria que não precisa de sangue, ou seja, ela tem vida em si mesma, não precisa beber, não precisa comer, não precisa de nada disso para manter a sua própria vida. Por quê? Porque tem vida em si mesmo. Tem vida em si mesmo, é a própria vida, a vida de Deus. Entende? Então, é sobre isso que o Senhor está dizendo. Só que às vezes, né, as pessoas estão tão acostumadas a ficar seguindo doutrinas e ensinos que perdem. Gente, a raiz da palavra, no grego, no hebraico, seja como for, nos ensina. E nos ensina perfeitamente. As respostas para tudo que a gente precisa está nas Escrituras. Pode acreditar. Está aqui. Só que
foi impetrado, foi feito um sistema tão maldito para levar um engano para as pessoas não entenderem, não compreender a verdade e não serem libertas. Essa é a realidade. Mas assim como tem o fermento dos fariseus, né, que já está em voga há muito tempo, agora o Senhor está derramando o bom fermento dele mais uma vez. Não é? Satanás tentou aplacar, ele tentou acabar com o entendimento da verdade, mas ele não pode contra Deus. E o Senhor diz que o final das coisas é melhor do que o começo delas. E eu fico com a palavra, porque a palavra é a verdade. E é por isso que nós prosseguimos todos os dias. Aí o Senhor ainda traz um varão dele ainda para se juntar a nós, que é para o negócio ficar ainda mais, né, mais consistente. Amém. Mostrando que ele não precisa de muitos, ele não precisa dos mais fortes, ele capacita aqueles que ele escolhe. O poder é dele, o vaso é de barro, mas o poder é dele, para mostrar pra gente que é ele que tem todo o poder, não somos nós. A gente só tem que dizer amém, não é? Eis-me aqui, Senhor. Está disponível para o Senhor, está disposto para o Senhor. E aonde quer que a gente esteja, ele vai nos encontrar, ele vai nos lapidar, ele vai nos podar para que a gente dê fruto. Muito fruto para a glória de Deus. Podem acreditar. Amém. Ele é fiel. Ele é fiel. Gente, Deus é fiel. Ele é fiel. E não tem ninguém que possa contra ele. Não tem. Pode parecer, né? Parece. Mas o que parece, não é. Por favor, meu filho. Qual? 2 Coríntios 5:17. E neném, Apocalipse 21:1. Quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Olha só, acabou o que era velho. Para Deus é isso. Para Deus é exatamente isso. Já acabou. Para Deus já acabou. Ele chama as coisas, não é? É como se elas fossem antes, na realidade, de ser. Isso é fé. Isso é viver pela fé. E sim, acontece o que ele diz. Por quê? Porque ele é fiel, porque ele é verdadeiro. Apocalipse 21:1. Versão NVI. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado. Olha só, o primeiro céu e a primeira terra tinham passado. Passaram. Inclusive, você pode ler, irmão Hélio, por favor? É 1 Coríntios. É bom que ele vai aprendendo a manusear rapidão. 1 Coríntios 7. Você vai fechar. Versículo? 31. Lá pro final. Aqueles que usufruem das coisas boas que a vida oferece devem usar delas, mas sem se deixar prender por elas. Olha só, que versão boa, que versão é essa? É o L. Uau, aqueles que... Pode ler de novo, irmão, por favor? Gente, olha que versão boa. Versão OL, o livro de Portugal. Aqueles que usufruem das coisas boas que a vida oferece devem usar delas, mas sem deixar de prender por elas. Porque o mundo, na sua forma atual, acabará. Olha só, o mundo na sua forma atual, ou seja, a criação, essa primeira criação em Adão, as coisas terrenas naturais, elas vão acabar, elas vão passar. É isso que está dizendo. Então, por mais que as coisas sejam boas, mais sejam agradáveis, não é que enche os nossos olhos, mas a gente não pode se prender a elas. Como diz Salomão, gente. Salomão falou, não é? Ele foi um homem, acredito que, não é, talvez o homem mais rico de toda a humanidade e mais sábio. Tirando Jesus Cristo, é claro. Jesus não conta. Jesus não entra no páreo porque ele é, não é, o topo, a fonte da sabedoria. E ele disse que tudo que ele conseguiu era o quê? Vento, não é? Vento, correr atrás do vento. Todas as conquistas dele era correr atrás do vento.
Então os céus desaparecerão com um grande estrondo. Um grande estrondo. Por aí a gente já tem uma noção, não é? Que vai colapsar as coisas, não é? Vão ser destruídas. E como disse Billy Graham, não é? Provavelmente é a própria humanidade que vai fazer isso. Tamanha aflição, tamanha angústia, tamanho desespero. Os elementos, pode ver essa palavra, Vini, por favor? Elementos. Stoikon. Qualquer primeira coisa do qual os outros que pertencem a uma série ou composto inteiro se originam. Olha só, a matéria. Elemento principal. Olha só, a matéria. Olha que coisa interessante. Eu falo para vocês, o segredo está na raiz das palavras. Veja, a matéria. Então, tudo que é pertencente a essa criação vai ser destruído. A primeira vez foi pela água. Lembra do dilúvio? Agora vai ser pelo fogo. Só que dessa vez Deus vai destruir, vai permitir que seja destruído tudo para que Ele faça novos céus e nova terra. Esse novo céu e nova terra não vai ter lua, não vai ter sol, porque o que não vai faltar é luz, né? O que não vai faltar é luz, porque Deus é luz, seus filhos são luz. Então o que não vai faltar é luz, não vai ter nada dessas coisas. Vai ser bem diferente. As letras do alfabeto como elementos da fala, não, no entanto, os caracteres escritos, mas os sons falados. Os elementos dos quais todos os outros vieram, a causa material do universo. Olha, a causa material. Entende que nós não estamos falando aqui coisas baseadas no que a gente acha. É o que está escrito. Os corpos celestes, seja como componentes dos céus, ou porque supunha-se residir neles, como outros pensavam os elementos da humanidade, vida e destino do homem. Os elementos, rudimentos, princípios fundamentais e primários de uma arte, ciência ou disciplina, da matemática, geometria de Euclides. Ela vem de estoico, né? Stoikon vem de stoikel, sim, que é derivado de steico. Alcançar em linha regular. Steico é alcançar em linha regular. Andar numa fila, como a marcha de um soldado, caminhar em ordem. Metaforicamente, caminhar... Uma série, né? É como se fosse uma série, né? Metaforicamente, caminhar com prosperidade, acabar bem. Caminhar, conduzir-se, viver. Então, serão desfeitos pelo calor. Essa palavra aqui, desfeitos, vamos lá, gente, aí agora, né, os irmãos, vamos participar mais um pouquinho. Leo. Pode ler aí, por favor, o significado, por favor. Libertar alguém ou algo preso ou atado. Bandagens para os pés. Sapatos de um marido ou esposa, unidos pelos laços do matrimônio, de um homem solteiro, tenha sido casado ou não. Soltar alguém amarrado e desamarrar, livrar de laços, tornar livre. De alguém amarrado ou envolvido em bandagens. Amarrado com cadeias, um prisioneiro. Olha só. Tirar da prisão, deixar ir. Por quê, gente? Porque todo ser humano se tornou escravo do pecado. Então, é necessário que essa matéria seja desfeita para que a matéria que não é dessa criação possa tomar o lugar. E um exemplo disso, você pode ler, Hélio, por favor? João 2,19. Isaac, meu amor. Oi. João 10,35. Agora falando, Bíblia. Clica no livro. Deixa ele clicar assim pra ele treinar. Livro. Ali onde você clicou.
Agora você vai pro 1 João? Não, João. Só. 2. Fica antes de Coríntios. João 2. 19. Aí o seu celular ele buga, então você vai clicar aqui, ó. Porque já foi. Mas ele não sai dali. Por isso. Isso. 2:19. Isso. Versão OL. O irmão Hélio tá lendo pela versão OL, todas as leituras. Está bem. Este será o sinal que vos darei. Destrua este templo que 3 dias o porei novamente de pé. Olha só, Jesus estava falando e eles não entenderam. Jesus estava se referindo ao corpo dele, templo do Espírito Santo. Eles achavam que era o templo de pedra. No versículo, irmão, pode ler, por favor? Versículo 21. Mas o templo que ele falava era o seu corpo. Depois de ter ressuscitado, os discípulos lembraram-se destas palavras e creram nas Escrituras e na declaração de Jesus a respeito a si próprio. Olha só. Então, quando Jesus ressuscitou e deu para eles do Espírito dele, então eles puderam compreender as palavras espirituais de Jesus. Enquanto eles não tinham nascido de novo, eles não podiam compreender isso. Assim como os outros, que Jesus estava falando bem direto para eles e eles não conseguiam compreender. O templo que Jesus estava dizendo que iria reedificar em 3 dias era o corpo dele. Só que dessa vez, não é? De uma matéria completamente indestrutível, que é o Santo dos Santos, é um lugar santíssimo. O corpo glorioso. João 10:35, Isaac. Se ele chamou deuses aqueles a quem veio a palavra de Deus, e a escritura não pôde ser anulada. Continua lendo? Olha só, não, é só 35. Anulada, não pode ser anulada, não pode ser desfeita. A palavra de Deus não volta vazia. Ela não pode ser anulada. 11:44, Vini, por favor. João. Versão NVI, nova versão internacional. Irmão Hélio, Atos 2:24. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhes Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Olha só, então, né, João. desatar, não é? Soltar. Versículo 24? Sim, Atos 2:24. Ah, não, Atos. Atos 2:24. Então, clica no livro. Isaac, Efésios 2:14. Aqui no meio. Não, aqui. Ah, tá. Atos 2. Que seria daqui? Já vai direto. Pra cá agora? Aqui. Depois do irmão Hélio. 24, né? É. Porém, Deus libertou dos horrores da morte, trazendo-o de novo à vida, pois a morte não poderia ter prendido este homem. Ou seja, ele desfez, né, libertou Jesus dos terrores da morte. Ou seja, não é? Ele não pôde, por quê? Porque Jesus estava ali não pelos pecados dele. Jesus não tinha pecado, mas pelos nossos. Então a morte só poderia ser dada a quem pecasse. Jesus nunca pecou, mas ainda assim ele foi morto. Por quê? Porque o corpo dessa matéria, ele pode ser morto, ele pode ser destruído, mas o novo corpo não, o corpo glorioso não. Filho, Efésios 2:14. Pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade. Esse destruiu, não é a barreira, o muro de inimizade. É o corpo. Veja, gente, diante de Deus tudo isso já está feito. Diante de Deus tudo isso está feito. Vini, 1 João 3:8. Isaac, Apocalipse 5:2.
9, 14, 15. 1 é João, capítulo 3, versículo 8. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Olha só, esse destruir. Então, para destruir as obras do diabo e libertar as pessoas. Essas obras do diabo são o que? As obras da carne. Jesus destrói elas, o desejo que temos de praticá-las dentro de nós. Mas ele só faz isso por meio da palavra do seu Espírito, não é? Se nós não temos entendimento acerca dessas coisas, não há essa libertação. Jesus diz: conheçam a verdade e a verdade os libertará. Então a gente só pode ser liberto pelo conhecimento da verdade. Quem é a verdade? Jesus. E ele diz, né? Se o Filho libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Isaac, Apocalipse 5, 2. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e abrir o livro? Quem? Né? O Cordeiro. O Cordeiro que foi morto. 9, 14, 15. E do mesmo capítulo, né? Oi? Do mesmo capítulo? Não, capítulo 9, versículo 14 e 15. A voz disse ao sexto anjo que tinha a trombeta: solte os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. Os 4 anjos que estavam preparados para aquela hora, dia, mês e ano, foram soltos para matar 1/3 da humanidade. Gente, 1/3 da humanidade, só nessa leva aqui. E capítulo 20, filho, versículo 3 e 7. Certo. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs um selo sobre ele, para, assim, impedi-lo de enganar as nações, até que se completassem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Deu 4 também? Oi? Deu 4 também? Não, 3 e o 7. 7. Quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Então veja, olha a autoridade que Jesus tem. Não é? Satanás, aquele que muitos, não é, dizem que ele é o poderoso dessa era. Ele só tem o poder porque foi dado a ele, mas ainda assim é limitado por Deus. Então, os céus desaparecerão com um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor. Aqui, né, pelo calor, ou seja, né, vai ser queimado, vai ser pelo fogo. E a terra e tudo que nela há será desnudada. Você pode ler, irmão Hélio, por favor? Qualquer? Não, então, essa mesmo, versículo 10 aqui de 2 Pedro 3. 2 Pedro 3. Bíblia. Livro, no meio. Aqui no meio. Não sei. 2 Pedro lá pra baixo. Já sabe de... 3. 3. Aí 10. você vai fechar o seu ele funciona fechando. Fecha. Aí você procura dessa. Ali. Mas vamos ler por uma... Ele sabe fazer comparação? Não, vai aprender agora. Aí, Vamos fazer uma comparação, irmão? clica sobre clica 10. uma vez no versículo. Clica. Agora espera. Isso aqui embaixo. Compare. Aí são as versões que você baixou. Você baixou uma, você baixou 4. Tá ótimo. Então vamos fazer nessas 4. OL, aí vai lendo, conforme a sequência. A OL a gente já leu. Vamos para NTLH e... Versão NTLH, nova tradução na linguagem de hoje. Porém o dia do Senhor chegará como um ladrão. Naquele dia os céus vão desaparecer com um barulho espantoso, e tudo que há no universo será queimado. A terra e tudo que existe nela vão sumir. Tudo que existe na terra vai desaparecer pelo fogo, destruídos pelo fogo.
Pode ler. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. As obras que há aqui na terra, tudo que o homem fez, tudo que foi construído vai ser desfeito, vai desaparecer, vai ser queimado. Só vai permanecer o que é espiritual, que não pode ser destruído. No entanto, o dia do Senhor virá como um ladrão. Os céus desaparecerão como um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que houve nela ficará exposta. Obrigada, irmão. Amém. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Olha só. Se a gente nós viermos aqui, você pode ler, Vini não, Isaac, meu amor, por favor. Hebreus capítulo 12. Versículo 28 e 29. Certo. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e, assim, adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Olha só, nosso Deus é fogo consumidor. Estamos recebendo um reino inabalável. Então, tudo que é abalável será abalado, para que aquilo que é inabalável possa permanecer de pé. E como o Senhor disse, a glória da última casa é maior do que a da primeira. Então, a nova criação vai se manter de pé. Ainda que tudo seja destruído, os filhos de Deus não vai nem fazer cosquinha. Por quê? Porque o nosso corpo será indestrutível. Será um corpo como o de Cristo. Então vai atear fogo em tudo, vai destruir tudo. Mas nós vamos permanecer intactos. Por quê? Porque a matéria do nosso corpo não pode ser destruída. Só quem pode ser queimado. Quem pode, a matéria que é dessa criação. Veja, estamos falando isso hoje. E muitos, podem rir, pode achar que é da Marvel, pode achar, que é qualquer coisa fantasiosa. Mas veja, a gente está seguindo o que a palavra de Deus está dizendo. Muitos rirão, mas naquele dia a gente vai lembrar. Não é? Naquele dia, quando não houver mais nenhuma chance, como disse o apóstolo Paulo, não houver mais como escapar, não tiver mais como escapar, porque o tempo já passou. Então, aqueles que permaneceram na dureza do seu coração, insistindo em se prender a coisas que são passageiras, infelizmente, esses, gente, tudo que é dessa matéria pode ser queimado. Tudo que é feito dessa matéria, dessa criação, pode ser queimado. Pode ser destruído. Mas a nova matéria não pode. Ela não tem como ser destruída. E é esse material, dessa roupa, desse novo corpo que nós estamos trabalhando em prol dela. É esse tipo de riqueza que nós estamos buscando entesourar, guardar, juntar para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque assim como Ele é, nós somos nesse mundo. Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Aqui diz, alguns aguardando com ansiedade a vinda do dia de Deus. Aguardando com ansiedade. Veja, se nós voltarmos aqui a Romanos, capítulo 8,
Você pode, Isaac, por favor, ler Romanos 8, do versículo 18 Versículo 18. até o versículo 25, por favor. Do 18 ao 25. Considero, pois, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A criação... Olha só, os sofrimentos presentes não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Continue, meu filho. A criação aguarda, com grande expectativa, Ó, que os filhos de Deus sejam revelados. Pois a criação foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será liberta da escravidão que conduz à decadência, para receber a mesma gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Pois sabemos que toda a criação geme em conjunto, como se sofresse dores de parto até agora. Agora, não somente isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente a adoção como filhos. ó, esperando ansiosamente a adoção como filhos. Por quê, gente? Porque no processo, veja, esse processo de adoção, ele vai se acabar quando? Quando a nossa alma for completamente revestida pelo Espírito. Isso só vai ser possível quando esse corpo aqui não estiver mais de pé. Porque esse corpo que nos separa não é da vida com Deus, com Jesus Cristo, a vida do Espírito. Não é esse corpo que nos separa. Então, quando ele não tiver mais, então a nossa alma será completamente revestida pelo Espírito. É isso que ele está dizendo. Então, essa adoção vai ser completada. Por quê? Porque nós verdadeiramente seremos filhos de Deus. Porque o Filho, aquele que foi gerado, o Espírito, nos envolverá e nós seremos um só com Ele. O casamento, né? A completude, a consagração do casamento. A nossa alma, em união com o Espírito, se tornará verdadeiramente manifesto um só. Veja, a pessoa, você pode ler, Vini, por favor, a pessoa, 1 Coríntios 6,17 pela NVT, por favor. E depois o irmão Hélio, o último versículo. Isso. 28. Isso. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17, versão NVT. Mas a pessoa que se une ao Senhor tem com Ele uma união de espírito. Ou seja, a pessoa que se une ao Senhor se torna um só espírito com Ele. Então, ali será verdadeiramente cada um de nós um homem espiritual. Não vai ter mais homens e mulheres. Não. Seremos ruiós. Ruiós quer dizer filho. Seremos filhos, homens espirituais. Porque seremos como os anjos do céu. Não há classificação de gênero para os seres espirituais. Irmão Hélio, por favor, Hebreus 9, 28. Da mesma forma, né? Vamos fazer isso, aquela comparação? Ah, tá. Isso, vamos lá. Pode ler pela OL e depois pelas que o irmão tem aí. Da mesma forma, também Cristo morreu uma só vez, oferecendo-se a si mesmo em sacrifício pelos pecados de muitos. E virá de novo, não para tratar do pecado, mas para trazer salvação a todos aqueles que ansiosamente esperavam por Ele. Olha só. Quem é que espera por Cristo ansiosamente, se não aqueles que creem nele? Aqueles que não creem, nem esperam por Ele, não é? Ele nem existe, como muitos dizem aí, Jesus não existe. Não é assim? Agora a versão NTLH. Assim também Cristo foi oferecido uma só vez, em sacrifício, para tirar os pecados de muitas pessoas. Depois ele aparecerá pela segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar as pessoas que estão esperando por ele. Olha só. Mais claro que isso, né? Não fui eu que escrevi a NTLH, olha só. Essa daí. Essa aqui mesmo, então vamos lá. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado,
aos que esperam para a salvação. NVI. Assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos, e aparecerá pela segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer a salvação aos que aguardam. Agora veja, vamos dizer assim, mas para tirar os pecados de muitos, mas não seriam de todos? Seriam de todos se todos aceitassem. Mas como nem todos aceitarão, então ele vai tirar os pecados daqueles que o aceitam, que esperam por ele. Não vai vir mais para tratar de pecados, ele vai trazer salvação. A questão do pecado ele já resolveu. Diante de Deus a questão do pecado já está resolvida. Eu não sei por que as pessoas ainda ficam em torno dessas coisas, não é porque não conhecem a verdade, não é? Então voltando. Não entendi, filho. Eu vou ler aquela parte hoje não? Que parte, filho? Que eu tava lendo, né? Eu tava mentindo. Ah, você não, perdão, vamos, por favor. Agora, não somente isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente a adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Nessa esperança fomos salvos. Contudo, esperança que se vê não é esperança, pois quem espera por aquilo que está vendo? Entretanto, se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Ou seja, Cristo em nós, essa esperança da glória. Esperança, é por isso que a vida é pela fé. Porque a gente ainda não está vendo, não é? A gente ainda não está no nosso corpo glorioso, não é? Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Uma pergunta, né? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo. Ou seja, tudo que é pertencente a essa criação, até mesmo os astros, estrelas, o sol, tudo que faz parte dessa criação. Tem pessoas que dizem, vamos morar na Lua, né? Vamos morar num planeta... Gente, não tem para onde correr. Pode até correr. Pode até ir, mas não vai escapar. Paulo diz, não, de maneira nenhuma escaparão, nem se saírem, não tem para onde correr. Quando Deus faz, gente, vocês terem noção, o lago de fogo e enxofre destrói a morte e o inferno. E Deus não brinca. Veja, Deus é paciente, não é? Ele é todo poderoso, mas ele é paciente. Por quê? Porque verdadeiramente ele é bom. Ele não quer que ninguém se perca. Pelo contrário, ele quer que as pessoas venham a se arrepender, mudar a sua forma de pensar verdadeiramente. E os elementos se derreterão pelo calor. Aí aqui ele repete, não é? Para quem ainda não entendeu. Todavia, de acordo com a sua promessa, essa promessa aqui, ela foi feita desde o Antigo Testamento. Desde o Antigo Testamento que os profetas de Deus falam acerca dessas coisas. E agora essas coisas estão mais claras para nós que temos a mente de Cristo. Esperamos novos céus e nova terra onde habita a justiça. A justiça é Cristo, não é? Onde Deus, né, que é a própria justiça, não é, habita. Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados. Aí ele foi embora. Nossos céus incendiados, na versão Ara, serão desfeitos. Imagina a temperatura, não é, gente? Imagina. Sabe por quê? Porque os homens, eles estão criando cada vez mais, não é, armas, ogivas nucleares, coisas muito poderosas, né? Armas extremamente destrutivas.
Gente, certas bombas que eles estão criando destroem a Terra não sei quantas vezes. Tem um poder bélico tão forte. Para que isso? Olha só se isso não como é que eu posso dizer? Irracional. Como é que um homem pode construir uma bomba, uma arma, um artefato que vai destruir o planeta não sei quantas vezes? Só precisa destruir uma. Só precisa destruir uma. Só com uma destruição acabou. Mas não, eles querem, não é, as armas mais fortes. Não, porque aquele que tiver a arma mais forte vai poder chantagear o resto. Não, você tem que fazer tudo o que a gente quer que seja feito, porque senão a gente vai explodir tudo. E a gente é doido, a gente explode mesmo. Só que esse querer explodir tudo, querer destruir tudo, é um ato tão irracional, que eles vão destruir tudo realmente, tudo. E não vai sobrar ninguém. Gente, só pode ser movido por uma mente extremamente perversa e sem uma gota de compaixão. Porque se os seres humanos vão se destruir, onde é que eles vão viver? Então, incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por seres achados. Essa palavra aqui que eu... Eurisco, forma prolongada de uma palavra primária, euro, junto com outra forma cognata, descobrir, encontrar, por acaso, encontrar-se com, depois de procurar achar o que se buscava, sem procura prévia, achar por acaso, encontrar aqueles que vêm ou retornam para um lugar, achar pela averiguação, reflexão, exame, descobrir pela prática, experiência, ver, aprender, descobrir, entender, ser achado, isto é, ser visto, estar presente, ser descoberto, reconhecido, detectado, revelar-se do caráter ou estado de alguém, de como é percebido por outros homens, Deus ou ambos, obter conhecimento de, vir a conhecer Deus. Então esse ser achado, não é ser achado nele, é ser encontrado em Jesus. É a nossa alma aprendendo de Cristo e sendo cada vez mais transformadas ao padrão dele, para se parecer com ele. Porque seja de dia, seja de noite, seja de tarde, seja qualquer horário que for, quando o Senhor vier, nós somos filhos. Nós somos filhos. Nós temos o Espírito dele. Então não importa a hora que ele vem, nós estamos nele. E esse ser achado é nós estarmos em consciência, num culto verdadeiramente racional, consciente de quem nós somos em Cristo Jesus, porque as coisas velhas já se passaram, e viver aquilo que é novo, olhando para o autor e aperfeiçoador da nossa fé, seguindo a nossa carreira, não atados pelo pecado, pelas coisas que nos prendem, mas seguindo, correndo, não sendo presos. Enquanto esperam essas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz. Porque Ele é a nossa paz. E dos dois, Ele fez um só. Da alma em união com o Espírito, nós temos apenas um ser.
derrubando essa barreira de inimizade que é o corpo. Para Deus essas coisas já estão feitas, gente. Já estão feitas. Diante de Deus tudo isso já está feito. Tenham em paz imaculados e inculpáveis. É isso que o Evangelho do apóstolo Paulo nos capacita para sermos. Segundo ele mesmo escreveu. Você pode ler, Isaac, por favor? Colossenses 1, versículo 27 e 28, por favor. Colossenses 1. Colossenses, capítulo 1, versículo 27 ao 29. Certo. A estes Deus quis fazer conhecida a gloriosa riqueza deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Nós o proclamamos, advertindo e ensinando cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso, eu me esforço, lutando conforme a força dele que atua poderosamente em mim. Veja, lutando conforme a força dele, o espírito dele, poderosamente lá no apóstolo Paulo. Por quê? Porque ele, como ele mesmo disse, eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora, eu vivo na fé do Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Então ele tinha consciência de que a alma dele precisava estar sujeita ao Espírito. Tenham em mente que a paciência do nosso Senhor significa salvação. Tenham isso em mente. A paciência de nosso Senhor significa salvação, ou seja, ele é paciente porque ele não quer que as pessoas se percam. Ele quer que as pessoas sejam salvas. Como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês, com a sabedoria que Deus lhe deu. Veja, aqui o apóstolo Pedro dá testemunho de Paulo, da sabedoria, do ministério que Paulo recebeu. Paulo escreveu a vocês com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas destes assuntos da paciência de Deus, da salvação, da justiça em Cristo Jesus, a justiça de Deus em Cristo Jesus. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender. Gente, quem está dizendo isso aqui é Pedro. Um homem maduro espiritualmente. A sombra dele curava pessoas. E ele está dizendo que tem algumas coisas, não é, da sabedoria que Deus deu para Paulo que ele não conseguia, não é, que era difícil de entender. Não é que ele não entendesse, mas que eram difíceis de entender. Se ele pensava assim, né? Imagina nós. Então, se a gente não tiver, não é, antenado, buscando aprender, conhecer a verdade, como é que a gente vai crescer? Como é que a gente vai ser liberto, viver verdadeiramente livres? Quando a gente vive num corpo que é feito de uma matéria cujo pecado está alojado. Aí vem os cidadãos aí dizer, né, que se colocar numa posição como se fossem santos, como se não pecassem. Isso é impossível. Isto é impossível. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras. Ou seja, ele está dizendo que as cartas de Paulo são parte das escrituras. Não são meras cartas, como alguns dizem. Fazem parte das escrituras para a própria destruição deles. Então distorcem, como fazem com as outras partes das escrituras, para a própria destruição deles. Instáveis. Pessoas que são instáveis. Ou seja, não são maduros espiritualmente. Ainda são crianças espirituais, ou são aqueles que não têm verdadeiramente o Espírito de Deus, mas buscam, não é, contendas, debates, simplesmente, não é, por gosto, por orgulho humano. A gente vê muito isso.
Inclusive, muitos vêm aqui, não é? Quase todos os dias. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais. Não se deixem levar por esses. Não se deixem levar. Nem percam a sua firmeza e caiam. Tá vendo? As más conversações, não é? Elas corrompem sim os bons costumes. Veja por quê, olha, percam sua firmeza e caiam. Não é isso que Satanás quer? É isso que Satanás quer. Que as pessoas caiam da sua firmeza e ele possa destruir, ele possa devorar. Ele vive buscando quem ele possa devorar. É só colocar bastante em prática as obras dele, as obras da carne. É só praticar bastante. Cresçam, olha só a recomendação dele. As últimas palavras do apóstolo Pedro. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória agora e para sempre. Amém. Então a recomendação de Pedro para nós é que cresçamos. Gente, eu acho que todo mundo sabe o que significa crescer, não é? Se precisa crescer é porque a gente nasce criança. Não é assim? O nosso entendimento ainda é infantil. O nosso entendimento ainda é sem substância. Precisa crescer. Olha, cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória agora e para sempre. Não somente agora, mas para sempre. E é isso. Que Deus abençoe. Graças a Deus nós conseguimos terminar. Amém. A segunda epístola de Pedro. E vamos lá a nossa oração final. Efésios capítulo 1, versículo 15 ao 23. Amém. Por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças a Deus por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, dê a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas elas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Amém. Amém, amém, amém. Amém. Irmão, quer dizer alguma coisa? Bom, em primeiro lugar eu quero dizer, que eu estou muito feliz de estar aqui na companhia dos irmãos. Para mim foi um dia maravilhoso e poder estar direto eu falo brincando sempre, que aqui é a cozinha da irmã, Tá direto na cozinha para ver o preparo dos alimentos, Então agora eu vou ver aqui, passar uns dias aqui, vou ver os preparos do alimento, como é que é feito e poder participar junto. Então isso é muito bom. Como eu cheguei hoje, é o primeiro dia que eu participo da live aqui ao vivo, mas é muito bom mesmo estar com eles aqui. E que bom que fosse todo dia ao vivo, assim, porque a gente aprende mais, Porque não tem como você sair daqui, eles estão juntos, Você não tem como ir pra cá, dar uma olhadinha lá. Então é muito bom, você presta mais atenção e fico muito honrado de poder estar aqui mesmo. E graças ao ABA, Graças ao ABAS poder deixar eu participar de tudo isso, Então um agradecimento muito profundo, uma gratidão muito profunda por eles me aceitar aqui hoje
E eu vim de Floripa aqui para poder participar junto com a live. Eu Amém. agradeço muito ao Pai por isso, Altíssimo. Amém. Deus abençoe. E a Deus abençoe. Zilda mandou, enquanto você falava, um urso com o coração. Tipo, como se estivesse falando do seu ursinho dela, que ela tinha, não entendeu? Ah, neném, que coisa fofa. É, Deus abençoe, fofuras. gente. Deus abençoe todos vocês. Eu tenho todos uma ótima noite, bom descanso e o soninho dos justos, né? Como eu Amém. costumo dizer para vocês, tá bom? Boa noite, gente. Amamos vocês em Cristo Jesus. E Uma boa noite, agora posso falar daqui, tudo digitar, né? Uma boa noite para a família Aba, né? Amém. E uma boa noite para minha família querida aí também. Coisas Tá fofas. participando de tudo aí também. Amém. Obrigado. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Amém.